Olá, meu nome é Silvio e o tema da aula de hoje será Biologia do tecido conjuntivo e tecido linfóide. Essa aula faz parte da disciplina Células e Tecidos do curso de licenciatura em Biologia. Se nós observarmos, por exemplo, um problema, a invasão do tecido conjuntivo por um elemento que não é próprio, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma resposta inicial, só que ela não é específica, é chamada resposta imune inata. Essa resposta imune inata, ela vai levar alguns componentes celulares, como os neutrófilos, os macrófagos e os linfócitos, ou proteínas chamadas do sistema complemento, para atuar de uma forma inespecífica em cima dessa invasão. Caso ela não resolva, aí você tem a segunda opção, onde você tem uma resposta imune adaptativa, que ela é uma resposta tardia e específica e envolve outros tipos celulares, tanto os efetores, como os linfócitos T citotóxicos, os linfócitos B produzindo anticorpos, e as células apresentadoras de antígeno, que são células APCs, que são células acessórias, por exemplo. Uma vez que nós temos aquele panorama, como que nós podemos definir o papel do tecido linfóide nessa resposta imune? O tecido linfóide, ele é responsável pelo suporte à defesa do organismo, e ele organiza os linfócitos associados às outras células, na proliferação, diferenciação e ativação dos linfócitos relacionados, tanto à resposta imune inata quanto à resposta imune adaptativa. E isso é importante para quê? Para a compreensão das bases do sistema imunológico. Então, os objetivos dessa aula, eles são compreender a organização do tecido linfóide e a proliferação, diferenciação e ativação dos linfócitos na aquisição de uma competência funcional dentro do sistema imune. Qual é a organização geral que nós encontramos no tecido linfóide? Nós encontramos presença de células reticulares, que são células que vão dar um suporte como estroma desses órgãos. Elas vão produzir fibras reticulares, que são aquelas fibras delicadas e delgadas formadas por colágeno do tipo 3. E nesse suporte, os linfócitos e células APCs, eles vão estar presentes. Aqui, por exemplo, é um detalhe de medula de linfonodo, onde na seta amarela nós encontramos um linfócito e na seta vermelha eu apresento para vocês uma célula reticular. É importante ressaltar que nem todos os órgãos linfóides apresentam essa organização. Uma exceção é o timo, exatamente pela origem embrionária que esse órgão tem. Então, nós não encontramos células reticulares, nós encontramos células reticuloepiteliais, que não são capazes de produzir essas fibras reticulares. E os próprios prolongamentos dessas fibras, dessas células reticuloepiteliais, fazem todo o estroma e suporte aos linfócitos dentro do timo, por exemplo. Ainda no linfonodo, eu trago o exemplo para vocês da organização das fibras reticulares. Observem a disposição delgada e muito delicada no suporte das células. Ali é um preparado especial com impregnação por prata, por exemplo. Então, dos tipos celulares envolvidos nessa resposta imune que fazem parte do tecido linfóide, nós podemos agrupá-los em células acessórias, que são aquelas capazes de reconhecer um antígeno ou um patógeno, e as células efetora, que elas são responsáveis por neutralizar e eliminar o antígeno ou patógeno. E nesse sentido, todas as células, tanto acessórias quanto efetoras, elas apresentam uma origem mesenquimal e ela tem uma capacidade de migração no tecido conjuntivo e elas são capazes de interagir uma com a outra, inclusive em múltiplas interações. Então, por exemplo, a célula A interage com a célula B, a célula B pode interagir com a célula C e A pode interagir com C também. Todo esse complexo, essa rede complexa de sinalização faz parte do sistema imune. Aqui eu trago um exemplo para vocês dessas células acessórias e efetoras na resposta imune adaptativa. Então, por exemplo, aqui nós observamos a resposta de base de humoral, a presença de anticorpos secretados pelos linfócitos B ou plasmócitos diferenciados, e esses anticorpos, eles vão fazer o quê? Eles vão bloquear as infecções e vão eliminar esses micro-organismos extracelulares. A presença do anticorpo pode inativar a ação de um organismo e favorecer, por exemplo, a fagocitose por tipos celulares que são especializados nessa função. Agora, a resposta imune de base celular pode envolver uma ativação indireta, por exemplo, um linfócito auxiliar a
uma vez que ele foi recrutado pela uma célula apresentadora de antígeno, ela pode ativar macrófagos, por exemplo, que vão determinar em função de fagocitose desses micro-organismos e desses agentes. Por sua vez, outros tipos de linfócitos, os linfócitos T citotóxicos, eles podem reconhecer células infectadas e eles mesmos têm capacidade de produzir lise dessa membrana e morte dessa célula, a fim de evitar que essa infecção ela se alastre pelo organismo. Uma vez que nós entendemos essas bases do tecido linfóide, agora nós vamos compreender como eles estão organizados dentro dos órgãos, dos tecidos e dos órgãos linfóides. Então, nós podemos classificá-los quanto à densidade dos linfócitos no parênquima. Por exemplo, se vocês observarem naquela imagem, é uma imagem de linfonodo. Vocês observam que há uma região mais densa e uma mais frouxa. Em detalhe, vocês vão ver uma organização densa de linfócitos, enquanto que nessas regiões vocês encontram nos seios medulares uma organização mais frouxa dos linfócitos. Quanto à organização do parênquima, esses linfócitos podem ainda apresentar uma organização muito preferencial. Por exemplo, ainda no linfonodo, você pode observar nódulos linfóides. Você tem uma região que não se organiza em nódulos, ela é difusa, e uma região que ela se organiza em cordões. Aqui no detalhe, nós observamos um nódulo linfóide. Essa região ela é difusa, não apresenta uma organização nodular, e essa região ela apresenta os cordões, tanto nos seios quanto nos cordões medulares. Agora, com relação à delimitação, nós também podemos classificar o tecido linfóide em tecido linfóide encapsulado e não encapsulado. Aqui o linfonodo, nós observamos uma cápsula de tecido conjuntivo, portanto, esse é um órgão encapsulado. Agora, exemplos que aqui estão presentes. Lá no intestino delgado, nós observamos nódulos não encapsulados. Então, nós conseguimos classificar essa região quanto à organização nodular, ela é densa quanto à densidade e ela não é encapsulada. Já essa outra presente aqui no ápice da velocidade também não é encapsulado, só que apresenta uma organização difusa e ela é densa. Quanto à organização morfofuncional e a constância desses órgãos, nós podemos classificá-los quando permanentes ou quando transitórios. Quando eles são órgãos permanentes, por exemplo, linfonodo, baço, timo ou medula óssea, ou transitórios, quando eles fazem parte de uma resposta inflamatória ou presença, por exemplo, de tecido linfóide associado à mucosa. Não temos tempo para a gente entrar em detalhes de todos os órgãos linfóides, mas, por exemplo, a medula óssea forma o órgão linfóide, um órgão linfóide primário, que está envolvida na produção, da maturação desse tecido linfóide, exceto a maturação do linfócito tipo T. Ela está presente dentro dos ossos e forma essa delgada organização de tecido linfóide. O timo, por sua vez, é o local de migração e maturação desses linfócitos T. Ele é organizado em regiões que são ditas como córtex ou medula, entremeados por trabéculas de tecido conjuntivo. Lembrando que a origem embriológica do timo é muito diferenciada, então a organização do estroma é muito distinta, ele não apresenta células reticulares. E ela é muito importante para uma aquisição de uma resposta imune adquirida. Outros órgãos linfóides é o linfonodo, por exemplo, que eu já apresentei para vocês anteriormente. Ele é um órgão encapsulado, ele está intercalado à circulação linfática, então toda a linfa passa por uma filtração dentro do linfonodo. Então, você tem a região que ela é organizada em nódulos, região difusa e região cordonal. Ao passo que o baço, por exemplo, é um órgão linfóide secundário também, assim como o linfonodo, mas ele está intercalado na circulação sanguínea e não mais linfática, como está o linfonodo. Ele se organiza em bainhas, feixes e medula. E aí também é um tenso local de degradação de hemácias envelhecidas. Outros órgãos linfóides são as placas de Peyer no ilho ou as tonsilas. Eles também se organizam em nódulos, por exemplo, só que um detalhe, não são órgãos encapsulados. É interessante ressaltar que essa localização é preferencial como um possível sítio ou uma entrada de patógenos dentro do nosso sistema. Então, são organizações linfóides que estão presentes
em mucosa, por exemplo, mas são permanentes nesse caso. Agora, outras associações, como por exemplo, o tecido linfóide associado à mucosa ou o tecido linfóide associado ao brônquio, como nós vemos aqui, a mucosa da bexiga ou ao brônquio presente dentro dos pulmões, são tecidos linfóides que eles são transitórios, eles podem desaparecer e reaparecer em outra localização do organismo e eles respondem a quê? A uma maior ativação ou não, dependendo da sinalização mediante a uma possível inflamação. Eles funcionam como se fossem sentinelas. Se vocês entrarem no nosso material online disponível, nós podemos analisar agora em detalhe, por exemplo, a organização do tecido linfóide dentro do linfonodo. Aqui nós temos o linfonodo, ele é envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo, como vocês podem observar. Essa cápsula, ela adentra o linfonodo por meio de trabéculas, como esse exemplo. No linfonodo, nós podemos observar essa organização nodular, periférica, uma organização mais difusa, aqui ao meio, como eu estou apontando para vocês, e uma organização mais cordonal e até frouxa. Se vocês olharem em detalhes, o nódulo linfático, ele apresenta o quê? Uma organização densa de tecido linfóide, enquanto que aqui próximo a essa trabécula, que são os seios trabeculares, é uma organização mais frouxa. A região difusa, nós também encontramos uma organização densa de tecido linfóide, enquanto que na medula do linfonodo nós temos cordões densos de tecido linfóide e depois os seios, que são cordões frouxos de tecido linfóide. Essa lâmina também permite que você identifique detalhes celulares, como, por exemplo, as células reticulares, que fazem parte do estroma, os macrófagos com o produto marrom acastanhado oriundo da fagocitose e os plasmócitos, por exemplo, que são células presentes e estão envolvidas na produção e secreção de anticorpos. Com isso, nós observamos que o linfonodo, presente como um órgão sentinela e de filtração à linfa, ele consegue promover e ativar o sistema imune. Então é essa aula que eu tenho hoje para vocês de tecido linfóide e bons estudos!